Os filósofos pré-socráticos. Eles fazem parte do primeiro período da filosofia. Recebem esse nome pois são os filósofos que antecedem Sócrates. Esses pensadores buscavam nos elementos da natureza as respostas sobre a origem do ser e do mundo. O principal objetivo era encontrar o elemento, a substância básica, aquela que fosse responsável por tudo que existe, em grego, a arqué. Esses filósofos foram conhecidos por filósofos da natureza, justamente por a terem como seu objeto de estudo. Focando principalmente nos aspectos da natureza, eram chamados de filósofos da physis, ou filósofos da natureza. A filosofia nascida com esses primeiros filósofos deu origem a toda uma produção de conhecimento e de reprodução da realidade. Toda essa construção serviu como base para o desenvolvimento da cultura ocidental. Os principais filósofos desse período pré-socrático foram Tales de Mileto. Nascido na cidade de Mileto, região da Jônia, acreditava que a água era o principal elemento, observando atentamente suas fases e sua presença em tudo que existe e precisa existir. Chegou então à conclusão de que tudo é água. Era essa a essência de todas as coisas. Anaximandro de Mileto, discípulo de Tales, nascido em Mileto, para ele o princípio originário não poderia ser definido. Não tinha forma e exatidão, mas apesar disso tudo, concordava com seu mestre sobre tal substância geradora, o que o levou a afirmar que o apeiron, que pode ser traduzida por infinito, tinha essa responsabilidade. Heráclito de Éfeso, considerado o pai da dialética, nasceu em Éfeso, e para ele o princípio de todas as coisas estava contido no elemento fogo. Usava uma linguagem poética para exprimir seu pensamento e, ao contrário dos filósofos de Mileto, não é conhecido por postular que o mundo é originário de uma única substância, mas por afirmar que o mundo, a vida e tudo que existe nele não é estático, ou seja, está em constante transformação. Tudo flui. Os contrários, os opostos, são necessários para entendermos a vida e seus sentidos. Pitágoras de Samos, filósofo e matemático nascido na cidade de Samos. Sua teoria foi desenvolvida ao perceber que o som produzido quando uma corda era esticada variava segundo uma proporção exata. Partindo daí, a ideia de que, assim como há uma relação íntima entre a música e a matemática, tudo no universo também deveria seguir a mesma lógica. Ele acreditava que em cada número, de 1 a 9, se realizava a expressão da vida humana. Por isso, sua afirmação é: tudo são números. Ele também foi responsável por chamar de amantes do conhecimento aqueles que buscavam explicações racionais para a realidade, dando origem ao termo filosofia, amor ao conhecimento. Segundo o foco e o local de desenvolvimento da filosofia, o período pré-socrático está dividido em escolas ou correntes de pensamento. São elas a escola jônica, desenvolvida na colônia grega Jônia, na Ásia Menor, atual Turquia. Seus principais representantes são Tales de Mileto, Anaximenes de Mileto, Anaximandro de Mileto e Heráclito de Éfeso. Todos esses pensadores formularam hipóteses parecidas para o surgimento do universo, sendo que o arqué, princípio ou origem, seria algum elemento específico ou indeterminável. A escola pitagórica, também chamada de escola itálica, foi desenvolvida no sul da Itália e recebe esse nome visto que seu principal representante foi Pitágoras de Samora. Os pitagóricos fundaram uma espécie de mística universal que atribuíam a origem, a ordenação da matéria e organização universal à matemática.
a escola eleática, desenvolvida no sul da Itália, sendo seus principais representantes Xenófanes de Colofão, Parmênides de Eleia e Zenão de Eleia, se esforçaram por apresentar que o mundo não seria composto por movimento, como queria Heráclito, mas por uma imutabilidade que constitui as essências. E a escola atomista, também chamada de atomismo, foi desenvolvida na região da Trácia, sendo seus principais representantes Demócrito de Abdera e Leucipo de Abdera. Propunha que os átomos eram partículas extremamente pequenas, que não se podiam ser separadas ao meio, e possuíam diferentes tamanhos, formas, movimentos, arranjos, posições e que, quando colocados juntos, criavam tudo o que está no mundo visível. A filosofia pré-socrática tem seu fim com a mudança do pensamento que tinha como foco a natureza. Com a intensificação da vida pública, as atenções dos filósofos passaram a se relacionar com a vida pública e a atividade humana. Esse novo período tem o filósofo Sócrates como marco da mudança e é chamado também de período antropológico da filosofia.